Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um podcast da SolucioneCast, episódio 2. E hoje a gente está trazendo um fera, parceiro, amigo também, Reginaldo Altunal, especialista na análise de dados, através da ferramenta Power BI e Excel. E ele também é proprietário do grupo RN Soluções e também é proprietário, junto comigo, uma parceria que a gente desenvolveu da ConstruBI. A gente presta assessoria para construtoras, segmentos da área da construção civil, a implantação de indicadores e análise de dados através da ferramenta do Power BI. E foi uma parceria bastante interessante, né, Reginaldo? Que a gente começou esse projeto já faz, eu acho que 3 a 4 anos, né? Vai fazer 4 anos. Que a gente viu a necessidade de maioria das empresas focado na construção civil, a deficiência em analisar os dados, né? E tem uma ferramenta para analisar os dados e você analisar o desempenho através de indicadores. E depois que eu finalizei minha especialização, minha pós, eu pensei, que ferramenta que eu vou implantar para as empresas que traz a transparência e a inteligência do negócio. Já conheci o Reginaldo e disse, Reginaldo, qual a ferramenta que eu posso implantar? Ele falou, o Power BI. É uma ferramenta magnífica para esse tipo de segmento. Lançamos um vídeo no canal do YouTube e a gente ficou reconhecido a nível Brasil e trouxemos um pioneirismo na implantação de indicadores através do Power BI. E com isso, já faz 4 anos, a gente é bastante procurado a nível Brasil. E a gente teve sucesso graças à expertise do Reginaldo no Power BI e acabou dando muito certo. Reginaldo, seja bem-vindo ao nosso SolucioneCast. Acredito que a gente vai vamos ter uma conversa muito legal. E para o pessoal entender, o que seria o Power BI, né, a ferramenta do Microsoft? O que seria essa parte de inteligência de negócio? Certo. Em primeiro lugar, Thiago, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho e também do nosso trabalho em parceria contigo aí, né? Enfim, o que é então o que é o Power BI, né? O que é o BI? O BI é inteligência de negócio, certo? A inteligência de negócio que leva você a tomar decisões mais rápidas nas empresas e de uma forma mais assertiva, certo? O Power BI é a ferramenta que a gente utiliza para fazer essa análise de dados. E tipo, tem várias análises de dados, né? Existem vários tipos de análise de dados, né? Isso, a análise de dados em si, eu vou falar primeiro um pouquinho do termo BI, né? O que é o termo BI, né? Que o pessoal é um pouco místico assim para algumas pessoas ainda, né? E tá na boca do povo, né? Tem tendência, a maioria das empresas agora estão procurando BI. Antes era o Excel, era o top, né? Hoje em dia utiliza mais o BI, ele é mais frequente, né? Sim, então o BI é Business Intelligence, né? É inteligência de negócio. Então, com a ferramenta do Power BI, a gente auxilia, a gente faz essa análise de dados, né? Capta dados de sistemas, do Excel e transforma esses dados em informações para daí sim auxiliar na tomada de decisões. O BI, todo o processo de BI, ele envolve algumas fases, né? Porque você tem que coletar a informação, você tem que tratar os dados, você tem que transformar esses dados e aí sim, então, transformar eles numa análise de dados, né? Legal, bacana. E é uma ferramenta gratuita, né? Sim, é uma ferramenta gratuita da Microsoft hoje. Existe também a versão paga, né? Mas a versão paga hoje, ela te dá mais recursos de compartilhamento de informação. Tá? Esse é o principal diferencial da versão paga e não paga. Uhum. Mas tranquilamente as empresas podem utilizar também a versão não paga para fazer essa análise de dados. Isso foi um dos diferenciais nosso, do pioneirismo que a gente implantou nas empresas, a transparência das informações, isso em tempo real, né, Reginaldo? E é possível, né, através da inteligência do negócio, né? Sim, justamente. Hoje em dia existe, digamos assim, vou usar um termo fome por dados, né? Fome por informação, digamos assim, né? Então a gente pega, nós com o nosso trabalho, pegamos esses dados das empresas, transformamos em informação. Essa informação aí sim, ela pode se transformar numa análise de dados. Que bacana. Essa análise de dados, né? Que você havia me perguntado antes, essa análise de dados ela pode se proceder de 3 formas, né? A diagnóstica, tá? Que é você fazer um diagnóstico do que aconteceu, certo? Existe a análise de dados pura, que é você analisar o que aconteceu, né? Existe a preditiva,
que é você fazer uma análise de previsão, ou seja, você fazer previsões baseado em informação, e existe a prescritiva. Tá, agora baseado nessa previsão, o que eu vou fazer? Tá? Aí entra a inteligência artificial? Então, o próximo passo seria a gente utilizar aí a inteligência de máquina também para auxiliar o homem na tomada de decisão, né? Eu entendo que a indústria 4.0, um dos pilares da indústria 4.0 é a inteligência do negócio, né? É um dos primeiros passos, você ter a internet das coisas, você ter a inteligência dos dados, né? E você consegue, utilizando parâmetros dentro do Power BI, fazer simulações também, né? Isso, justamente. O que é a indústria 4.0? É justamente você integrar a máquina, que está lá no chão de fábrica, ao sistema de informação. Nossa. Né? Você vai captar informações e essa informação, aí sim você vai transformar em inteligência de dados. Nossa, aí é que entra a análise de dados. Então, essa é todo esse processo aí da indústria 4.0, captar a informação de uma forma mais automática, não depender da mão do homem, né? De ficar lá apontando manualmente produção. Então, isso aí é captado já automaticamente por um software. Ele joga num sistema de análise de dados, num BI, né? E aí sim, você tem o fluxo de informação e a informação na tua mão para tomada de decisão. E eu entendo que isso é de suma importância, você ter análise de dados para sua empresa, principalmente focado na construção civil, que um dos pilares do desempenho é você ter um processo de indicadores. Como já dizia Peter Drucker, né? O que não é medido não é gerenciado. Então, essa frase é muito bem aplicada na parte de inteligência de negócio, porque você precisa de uma ferramenta para analisar esses dados. No entanto, você precisa de um processo de planejamento, correto? Por que precisa de um processo de planejamento? Porque você precisa comparar, ter uma métrica de meta, e o planejamento serve para isso. Em contrapartida, tem um controle proativo. Você precisa ter inputs de informação, lançar essas informações para o BI fazer essa análise comparativa, certo? No meu entendimento, comparar planejado versus realizado. Isso em tempo real, então você consegue tomar decisões em tempo real. Você não precisa, dar um exemplo na construção civil, terminar a obra para você verificar os desvios, sendo que você pode fazer sim, full time, que a gente fala em tempo real. Isso que é bastante legal e dá muito, o diferencial é significante na parte de desempenho das empresas, né? Até falando um pouco de desempenho, assim, você, além desse projeto da Construbevo, Reginaldo, você também implanta para outras empresas, né, de outro segmento. Como é que funcionam essas implantações? Nas empresas é tranquilo? Eles absorvem também de boa a ferramenta? Como é que funciona? Sim, eu posso até usar um exemplo que aconteceu hoje num cliente que eu estava, né? O dono da empresa não tinha muito acesso à parte de BI. Também não sabia muito o que era isso. Mas a gente começou lá. Ele tinha anotação no caderninho dele, de algumas informações. Aí passamos por Excel, né, as informações, ficou mais fácil visualizar. Fizemos um gráfico ou outro. Agora vamos para o Power BI. Então vamos fazer algumas análises mais profundas aí. Conectamos ao sistema, puxamos os dados e ele tem agora a informação na mão dele, no celular, certo? Que isso é importante também. E aí, o engraçado é que ele não tinha essa informação, eu coloquei na mão dele hoje de manhã, era umas 9 horas, às 10 horas ele veio me perguntar, tá, mas por que essa outra informação também já não está aqui? Entendeu? Então, antes você não tinha nada, agora você já tem a informação, mas você quer mais, entendeu? Por isso que eu usei antes o termo fome por informação, porque quando você vê a informação na tua mão que é rápido, a tua tomada de decisão, você consegue dar valor a isso, entendeu? Você consegue tomar decisão em tempo hábil, né? E a informação é valor hoje. Cara. Sim. E só explicando como é que funciona esse processo, né, de implantação do BI. Até depois eu vou até explicar também como funciona o nosso processo de assessoria, como a Solucione ela gerencia suas obras através dessa inteligência, né? Mas o processo de implantação, então a ferramenta ela é gratuita, então qualquer implantação pode ser de forma gratuita. Vamos dar exemplo que uma empresa ela tem uma base de dados. Quando a gente fala base de dados, são informações, né, Reginaldo? Sim. São informações que está lá para ser analisado. Essa base de dados pode ser Excel ou pode ser um sistema. Esse processo, como é que funciona? O BI, ele integra lá dentro do Excel, puxa essa informação do sistema, só para a pessoa entender como é que funciona essa extração dessas informações, né? Sim, hoje o Power BI tem uma ferramenta interna dele,
onde você consegue conectar diretamente ao banco de dados de sistemas ou até puxar de um simples arquivo PDF, buscar lá uma tabela de informações para jogar dentro do Power BI e fazer essa análise de dados. Então, você consegue fazer a conectividade com o próprio Excel, com o banco de dados, com o arquivo PDF, ou alguns outros tipos de arquivos que contêm informação, pode trazer ele para dentro do Power BI e aí sim você criar todo esse painel de visualização de dados aí. E esse painel, ele te dá uma interatividade e, assim, para um leigo que, de uma forma comparativa, analisar aquele relatório exportado num sistema, que é relatório gigante, difícil de compreender, excesso de informação. Agora você traz essas informações, faz a lapidação desses dados através de dashboards visuais, a tua tomada de decisão acaba sendo mais assertiva, né? Sim, justamente. E também tem que se tomar o cuidado seguinte, né? O pessoal gosta tanto de informação, quando começa a trabalhar com BI, eu quero esse indicador, esse, então, daqui a pouco tá lá com 70 indicadores, sabe? Mas tá olhando 5 ou 10 indicadores. Então, é bastante importante também você lapidar esses indicadores para ver realmente o que vai fazer diferença na tua empresa, né? Qual que vai influenciar no resultado final da tua empresa, entendeu? Isso aqui é o importante você também verificar. Chico, tocou um ponto muito importante. A empresa ela tem que saber o que ela vai monitorar e ela tem que saber aonde ela quer chegar, certo? E já tem a metodologia japonesa de analisar indicadores, uma metodologia ou até filosofia, que você pode monitorar indicadores que cabem na sua palma da mão, 10 indicadores de nível de gerência. Então, o nível estratégico da empresa, você trabalha com 10 indicadores. O nível operacional também 10. E assim, porque senão você tem excesso de indicadores, você não vai ter tempo para analisar todos. Até explicando também como funciona o nosso processo de implantação e como a gente estruturou lá no escritório, como a gente realizou. Primeiramente, a gente identificou quais eram os nossos objetivos chaves e indicadores que a gente precisava monitorar na obra, certo? A gente já tocou primeiro indicadores estratégicos. O que seria indicador estratégico? É desvio de custo da obra, desvio de prazo, índice de não conformidade de qualidade, desvio de custo para atividade. Então, a gente identificou que eu precisava implantar lá na empresa. Ok, agora eu sei o que eu preciso de indicadores objetivos chaves, agora aonde que está essas informações? Onde que estão essas informações? Ok, elas estão nessa planilha aqui. Dentro dessa planilha, ela valida esses indicadores que eu preciso? É validado. Agora que eu vou trabalhar no BI. É isso, né, Reginaldo? Então, é um processo inverso. Você precisa saber quais indicadores que você vai implantar, aonde que estão, essa base está muito bem estruturada, ok? Depois faz o processo de implantação do BI, entendeu? A pergunta básica, né, Thiago? Onde é que você quer chegar e o que você já tem para chegar onde você quer chegar, né? Então, você tem que verificar o que você já tem de indicador, o que você já tem de informação, que é essa validação de dados que você acabou de falar agora, para daí sim, então, encaminhar para uma análise de dados mais profunda, né? E Reginaldo, quando a gente começou a implantar a ferramenta Power BI para as empresas voltadas à construção civil, ali a gente viu a grande deficiência do mercado da construção civil em analisar dados. É impressionante. Tem muitas empresas que elas estão utilizando o Excel, mas boa parte nem sabe qual indicador que ele vai monitorar. E às vezes não consegue nem analisar o desempenho. Quando a gente fala em desempenho, o que é desempenho? Desempenho é você comparar planejado versus realizado. A maioria das empresas, elas não tinham isso. Então, quando a gente estruturou, é o seguinte, pessoal, você vai monitorar esse indicador para analisar esse desempenho. O que você precisa? Dessa base de dados. Ok, agora vamos trazer isso para o BI. Tem muitas construtoras que a gente implantou que eles tiveram ganhos significativos. Por quê? Eles conseguem isso em tempo real, monitorar, inclusive metas e corrigir desvios, para não lá no final da obra, vamos dizer assim, acontecer o problema. Até tem casos, né, Reginaldo, de empresas que você implanta que tem faturamentos e VGVs milionários que cada fração corresponde muito bem em relação a metas de vendas, né? Então ele consegue até acompanhar e verificar se dá para bater a meta ou não, e isso ele consegue alavancar até o faturamento dele também, né? Sim, justamente. Eu ia dar o exemplo antes também da área de vendas, principalmente, né? Que atualmente algumas empresas ainda olham o que vendeu, alguns donos da empresa olham o que vendeu somente depois que passou o mês, entendeu? Pô, mas não atingimos a meta. Mas daí é tarde agora para a gente tomar uma decisão, né? Tomar alguma ação. Então, com o BI,
né? Com a ferramenta do Power BI, você consegue monitorar diariamente, hora em hora, como você achar melhor. E aí você vai tomando decisão. Pô, chegou a metade do mês, pô, eu não atingi nem 50% da minha meta de faturamento. Vou tomar uma ação. Aí toma ação nos próximos 15 dias do mês restantes, e aí você consegue chegar aí No resultado, quase que certamente no resultado esperado. Com Eu certeza. tenho exemplos práticos hoje de empresas que começaram a utilizar o BI na área de vendas, né? Nos últimos 7 meses que está acompanhando pelo BI, foi os últimos 7 meses batendo meta de venda. E a gente trazendo essa experiência para a construção civil, utilizando principalmente a metodologia KPI, que é KPI, para quem não sabe, é o Key Performance Indicators, né? São indicadores chaves de desempenho. Você começa a analisar o teu desempenho em tempo real. Você não vai esperar depois de um mês ou final da obra para verificar os desvios. Por que isso é importante? Ter essa inteligência do negócio, principalmente o BI, para a construção civil. Porque você está acompanhando isso em tempo real, certo? Então vamos dar um exemplo assim, que a gente tem uma construção, uma obra, eu lanço a informação agora, o meu cliente não demora nem 10 minutos, né? Ele tem a informação também pelo celular dele ou pelo link que ele está tendo acesso. Com isso, a gente consegue verificar se hoje a obra está tendo prejuízo ou lucro, certo? Se ela está tendo prejuízo ou está tendo lucro, aí ela consegue fazer um plano de ação. O que eu vou precisar nas próximas etapas, fazer um plano de ação para corrigir esse desvio. Ou até a obra está atrasada. Ele consegue saber hoje, agora, com uma inteligência de dados, certo? Identificar o desvio da obra. E isso eu como engenheiro gestor, realizar planos de ações. Corrigir a obra e daí colocá-la no trilho novamente e entregar dentro do previsto, certo? Eu lembro de um cliente que nós tivemos, né, Thiago? A gente fez o comparativo do avanço financeiro versus o avanço físico da obra, né? Uhum. E é um exemplo bastante legal, uma empresa de São Paulo, Barueri, uma empresa que tinha VGV de mais de 1 bi, eles tinham mais de 100 obras nível Brasil, e através da inteligência de dados eles conseguiram encontrar um rombo de 50 milhões. É um valor muito expressivo, porque eles tinham um sistema, eles tinham uma base de dados, era um programa, um sistema ERP muito robusto com excesso de informação. Agora, você imagina ter excesso de informações em 100 obras. E eles não sabiam o que monitorar, qual indicador monitorar para corrigir esse desvio, certo? Então, entrando com o BI entrou lá na base de dados, né, Reginaldo, lá do sistema, a gente conseguiu fazer uma lapidação e identificar onde que eles poderiam melhorar, através de uma análise de avanço físico e financeiro. Com isso, eles conseguiram identificar um desvio de 50 milhões, graças à inteligência do negócio, através do BI. Então, uma ferramenta muito, mas muito poderosa. Fora de outros exemplos, né, que consegue com o BI. Falando de BI, Reginaldo, como é que tu vê o BI hoje no Brasil? Está cada vez crescente? Está naquela curva exponencial? Ou é um negócio que não vai vingar? Como é que tu está sentindo em relação à parte da ferramenta Power BI? Então, o Power BI, ele é uma ferramenta recente, digamos assim, né? Foi criado em 2015 pela Microsoft ali, quando ela viu que o pessoal estava fazendo análise de dados no Excel. Aí a Microsoft foi bem espertinha, ela pegou algumas ferramentas mais poderosas do Excel, juntou tudo em um novo programa chamado Power BI. Aí ele faz essa análise de dados. Hoje o Power BI é um dos programas mais utilizados no mundo inteiro. Tá? Ele está em primeiro lugar. E a nível de Brasil, digamos assim, é um dos programas mais utilizados também. Tem alguns concorrentes do Power BI? Sim, tem. Mas o Power BI, pela facilidade de uso e pela integração com a maioria dos bancos de dados, ele vem sendo destaque aqui no nosso país também. O uso do BI, que você perguntou agora, né, como é que isso está sendo no Brasil, né? O pessoal ainda está gateando um pouco, sabe, aqui no Brasil. Por quê? Eu já atendi empresas que, aquele que eu falei antes, ainda estão anotando no caderninho, aí daqui a pouco vão para o Excel, aí tá, mas o que é o BI? Pô, o BI é aquilo que é aquela ferramenta que te ajuda aí a tomar decisões, aquela ferramenta que te ajuda ali a tu dar direção à tua empresa, entendeu? Você falou tudo, é uma ferramenta de tomada de decisão. Né? Não é uma ferramenta que você vai colocar informações lá. Informações tem que ser uma base de dados, é diferente. Informação você coloca no sistema, né? No sistema, até no próprio Excel, né?
E a gente vê realmente que é uma ferramenta, eu acredito, Reginaldo, é um caminho sem volta, né? É como foi como o Excel, isso já faz muito tempo, que hoje num currículo é de suma importância alguém ter basicamente algumas empresas obrigam a ter o conhecimento do Excel, e o Power BI também daqui a pouco vai ser exigência de currículo, né? O Excel não é mais diferencial, tá? É requisito. Requisito, né? É requisito. E o Power BI daqui a pouco vai ser também. De uma forma crescente no Brasil, né? Sim, de uma forma crescente. E é bastante interessante falar também que o pessoal, uma coisa errada que o pessoal fala, né? O Power BI vai substituir o Excel. Não vai. Tá? São duas coisas totalmente diferentes. Tá? O Excel, você consegue ter uma manipulação de dados muito grande de uma forma muito facilitada ali. Já o Power BI, você consegue fazer uma análise de dados mais profunda. Então, são softwares diferentes com objetivos diferentes, né? Uma você vai lançar informações e a outra você vai analisar essas informações. É isso, né? Sim, justamente. Uma coisa depende da outra. Vamos dar um exemplo assim. Eu tenho uma empresa e ela tem 2 ERP e eu tenho 10 planilhas de Excel. Eu consigo juntar todas essas informações em um BI só? Sim, com certeza. Sim. Você vai fazer você vai consolidar as informações e transformar. Você vai consolidar esses dados e transformar na informação necessária para dar direção à empresa. Isso é um divisor de águas para quem quer analisar as informações. Que muitas empresas, com o passar do tempo, existe um processo de maturidade que ao longo do tempo eles vão adquirindo novos sistemas. Eles continuam com o antigo, daí colocam o novo. Paralelamente disso, eles têm 10 planilhas de controle acontecendo ao mesmo tempo. E agora você não consegue centralizar as informações. Porque daí um cara emite um relatório de um jeito, do sistema do outro jeito. O nível estratégico, a gerência, não está sabendo o que está acontecendo, porque é muita informação. Aí eu volto a salientar o excesso de informação. E o BI veio para preencher essa lacuna, de você corrigir esse excesso de informação, né? O que é muito comum hoje o pessoal fazer, tá? Independente de sistema, tá? Qualquer sistema. O pessoal tira a informação do sistema através de relatório, joga no Excel para tratar os dados. É isso que o pessoal faz, é muito comum isso nas empresas hoje. Sendo que pode fazer direto com o BI no sistema, né? Isso, você pode conectar o BI direto ao banco do sistema e fazer o mesmo trabalho. E o detalhe, então, você faz o trabalho uma vez só. Que se você cada vez tem que jogar no Excel e refazer o trabalho é uma coisa. No Power BI você vai conectar uma vez, vai fazer o trabalho uma vez e depois só vai clicar num botão atualizar e pronto, a informação está ali. Nossa, agora tu muito imagina. Rápido, entendeu? Agora tu imagina, dono de uma construtora, você ter no teu celular, no teu desktop, até na tua tela, lá no teu nível de gerência, aqueles indicadores bonitos, interativos, dinâmicos, se você consegue ver informações claras. Agora você compara isso com aquele relatório gigante no sistema, com excesso de informação, te deixa confuso. E o que acontece? A periodicidade que a gente fala, certo? Ali na ferramenta Power BI, você está tendo isso de uma forma atualizada. Atualizou agora o sistema, o BI já está puxando de uma forma automática, dá para fazer também, né? Sim, justamente. Então, é um divisor de águas, com certeza. Eu gosto bastante de falar da nossa empresa, a Constru BI, né, os nossos clientes, né, que eles procuram, às vezes, a gente até pelo fato somente da parte de gestão da obra com Excel, né, mas depois que a gente apresenta o Power BI com os indicadores, né, um painel bonito ali que pode ser acompanhado até pelo celular, né, na palma da mão, né, eles ficam impressionados, né, com todo esse trabalho. Né? Impressionado, e por isso que a gente tem esse diferencial de estruturar muito bem onde que eles querem chegar. E tem empresas, construtoras, que elas não estão fazendo uma obra duas. Às vezes tem construtoras que estão fazendo 20 obras ao mesmo tempo. O que a gente faz, a Constru BI no caso? A gente padroniza a base de dados, então você tem 20 obras. Cada obra vai ter uma base de dados padronizado, então não vai ter uma planilha de um jeito numa obra, na outra obra, outra planilha. Você padroniza a tua base de dados. Com isso, cada obra vai ter um lançamento de informação e agora vem a cereja do bolo. O BI, ele puxa as informações das 20 planilhas. Então, o cliente ele consegue ver ao mesmo tempo, em tempo real, as 20 obras ao mesmo tempo. E quando a gente implantou esse modelo de gestão, a gente virou pioneiro do Brasil, nossa, a gente virou referência nesse quesito. Por quê? Eles conseguem tomar decisão em tempo real e todos ao mesmo tempo. Isso que é bacana, né? Sim, por isso que a ferramenta do Power BI ela é muito poderosa nesse sentido, né? Sim, justamente. É interessante falar também que todo esse trabalho que a gente vem fazendo em conjunto aí, né? A maioria dos clientes, praticamente todos eles hoje
satisfeitos com o trabalho, né? Então, sim, sim. Então, é só comparar antes. o Eles antes e estavam, depois, né? Claro. antes estavam com uma planilha fazendo um controle, que, né? Às vezes de forma paralela, o outro setor estava outra planilha, e às vezes na outra obra, o engenheiro daquela obra está fazendo outra planilha. Não, é o seguinte, agora eu vou primeiro passo, organizar a casa. Esse é o nosso primeiro processo. O processo de estruturar a parte de onde que você quer chegar, estruturar a base, e você ter a cultura de gestão. Isso é muito importante. Muitas empresas, eles investem os esforços em investir na ferramenta. 70% das empresas investem em ferramenta e 30% em cultura de gestão. Deveria ser ao contrário. Primeiramente, você tem que investir na cultura de gestão, porque não adianta você implantar o melhor sistema se tua equipe não tem uma cultura de gestão. Não vai dar certo. Então, por isso que a gente foca na cultura de gestão, estruturar a equipe, como funciona o processo de planejamento, como funciona o processo de controle, a política da análise de dados, como você vai lançar as informações. Agora entra a ferramenta, o Power BI, porque a ferramenta não é milagrosa. Ela não vai solucionar todo o problema, entendeu? Ela é vamos dizer assim, um artifício para chegar naquele resultado. Que daí você está fazendo gestão, certo? Você está investindo na cultura de gestão. E esse é um grande diferencial para você ter sucesso, tanto na empresa ou até na obra também, entendeu? É importante também destacar, né, Thiago, que todo esse trabalho que a gente vem fazendo em conjunto na Constru BI, né? Que o nosso trabalho não é engessado, né? Ele é personalizado para cada empresa, né? Bastante importante salientar isso, né? E assim... porque o Power BI ele é uma ferramenta gratuita que ele te dá a flexibilidade de você implantar o que você... Em qualquer área. De qualquer área. Então, desde qualquer área e em diversos indicadores. Vamos dar exemplo prático. Eu quero um indicador para saber um consumo de aço por metro cúbico. Beleza, esse é um indicador. Agora, como é que eu vou lançar essas informações? Base de dados. Eu vou lançar a questão de tonelada, eu vou lançar a questão de volume, eu vou estruturar a base de dados. Ok, eu tenho esse indicador. Que cada empresa, às vezes, tem uma realidade diferente. Essa empresa, ela quer analisar esse indicador. Mas tem outra empresa que a gente vai estruturar que a realidade deles é outra. Às vezes, a maturidade deles, eles não estão nem analisando desvio de custo ainda. Entendeu? Por isso que é legal o que o Reginaldo falou, a gente flexibiliza para a construtora. Porque daí cada construtora tem sua realidade diferente, entendeu? Sim, bastante importante, né? Talvez o indicador que se analisa hoje... Claro, existem alguns indicadores padrões de análise para gestão de obras, né, Thiago? Mas existem alguns que são específicos para cada empresa, né? Sim, então, principalmente na área financeira, até na área contábil, principalmente chão de fábrica também. A gente fala chão de fábrica, mas é o canteiro de obra lá, sim, né? Então, cada empresa tem sua realidade. A estruturação de indicadores na construção civil, eu vejo assim... para a empresa ela chegar num bom resultado, ela precisa ter indicadores. Como eu já falei anteriormente, o que não é medido não é gerenciado. Porque quando você faz um processo de medição, você está medindo algo, certo? E você tem um parâmetro, o planejamento. Com isso, você vai poder comparar, certo? É a primeira regra de gestão. Você tem um processo de comparar planejado versus realizado para você conseguir analisar seu desempenho, e isso não no final da obra, durante o processo de construção. Como é que você acompanha, né? Como é que você acompanha, né, todo esse processo, né? Como isso é que você acompanha esse processo, né? Então, eu não sei se hoje, além disso, de análise de dados, não sei se o Power BI se está chegando alguma coisa nova, se tu está acompanhando também, Reginaldo está mais por dentro, né? Se realmente ela está focando o futuro do Power BI perante a Microsoft, tem a tendência de vir alguma coisa nova, alguma coisa diferente, ou você realmente está nessa pegada mesmo? Que a gente até comentou de inteligência artificial, né? Isso vamos dizer assim, é um futuro meio breve, está mais longo. Então, isso é uma pergunta bastante, como é que eu vou te dizer, bastante complicado um pouco de responder pelo seguinte, né? Porque, vamos implantar Power BI na tua empresa. Mas em que nível de análise de dados que está a tua empresa? Entendeu? Aí é que está o ponto. O Power BI ele pode atender um pequeno produtor lá ou uma empresa ali de 10 mil, 100 mil funcionários. Da mesma forma, entendeu? Com a mesma agilidade. Quanto a essa questão da evolução do Power BI, o que o pessoal está fazendo agora é integrando, a ideia da Microsoft é integrar toda essa parte de inteligência artificial para análise de dados dentro do Power BI.
Ela vai te dar simulações de cenário, Sim. inclusive te auxiliar na tomada de decisão também, né? Sim, com certeza. Até está bastante em evidência agora o chamado ChatGPT, que o pessoal está conversando bastante, né? Sobre isso. Ele até te ajuda, sim, a criar muita coisa, né? Mas a decisão final sempre vai ser do homem. Por mesmo que um sistema de inteligência artificial te dá o rumo, qual rumo você tomar, né? Te dá vários caminhos, mas é você, dono da empresa, que vai tomar a decisão baseada naquela informação ali. Então, a decisão final sempre vai ser do homem. Sempre vai ser o estratégico. E falando também um pouco, né? Como é que você, da parte de inteligência artificial, vamos usar o exemplo do ChatGPT, né? Como é que você pode confiar nessa ferramenta no modelo que existe ali dentro? Como é que ela chegou até aquela informação para te dar, entendeu? Então, a gente não sabe como isso foi criado. Então, a gente não sabe. Então, se essa informação que ele está te dando é verídica ou não, entendeu? Então, tem que tomar bastante cuidado com esse negócio hoje, né? Com certeza. Porque, mesmo pensando na construção civil, obras, né? Um gestor de obras, se ele vai confiar numa inteligência artificial, ele pode botar a obra dele num buraco ali depois. Não tem como, né? Eu tenho, por exemplo, clientes hoje, né, que, como a gente falou no início, eu trabalho com Excel e Power BI, né? O Excel há mais de 20 anos já, né? E o Power BI desde que lançaram em 2015. E tem empresas que eu implantei planilhas de controle de vendas e estoque em 2009, tá? A planilha está lá funcionando até hoje e o cara trocou de sistema já 6 vezes, tá? Ele usa o sistema só para emitir nota fiscal. Nossa. Tá, mas ele confia nas planilhas que estão lá de vendas, de estoque e os outros controles que tem lá ainda, mas ele não confia no sistema. Caramba. E o Power BI hoje, em 2016, ele foi meu primeiro cliente, está conectado às bases deles e ele faz o acompanhamento diário das informações. E isso também, quando a gente fala em implantação de empresa, não precisa necessariamente ser uma empresa de grande porte. A gente implantou nossos processos de assessoria, de gestão, a parte de indicadores através do Power BI, vai desde empresa de pequeno porte a grande porte. Então, vai dependendo da autoridade. Então, assim, por isso que quando faz uma implantação de indicadores, você tem que flexibilizar com a realidade da empresa e maturidade da empresa. Justamente. A implantação de indicadores, ela é muito focada no objetivo-chave da empresa. Se hoje a empresa ela não tem uma maturidade alta de gestão, a gente tem que focar nos indicadores macro. O que são indicadores macro? Aqueles indicadores estratégicos. Realmente, lucro, desvio de custo, desvio de prazo. Os básicos, entendeu? Se você não tem o básico, por onde você vai começar? Por isso que a gente sempre sugere. Comece do nível mais estratégico possível, de forma macro, e vai descendo a implementação de indicadores. Depende do grau da empresa. A empresa pode ser pequena ou grande. Às vezes, a empresa já está num grau de maturidade grande, né, Reginaldo? Que os indicadores macro não é mais a realidade deles. Eles querem analisar um excesso de informações, querem lapidar, querem ter indicadores de utilização. O que são indicadores de utilização? Aqueles indicadores mesmo de chão de fábrica, indicadores operacionais, para verificar a questão de produtividade até no canteiro, produtividade na máquina, questão de manutenção, custo de retrabalho. Eles estão num nível de KPI muito avançado. Mas para você chegar nesse nível, como o Reginaldo falou, não adianta você chegar a implantar 70 indicadores. Cara, você não tem maturidade nem de analisar 5. Então nem comece, entendeu? Por isso que é legal focar nessa cultura de gestão, né? Até porque hoje, digamos assim, pode ter várias empresas ou até o pessoal novo aí que está vindo agora para o mercado e tal. Vamos utilizar um exemplo aí. Alguém que saiu ali de uma faculdade agora, né? Estudou, né? Fez toda essa estudo, acompanhou a evolução do BI, mas vai faltar um pouquinho para essa pessoa a experiência de fábrica também, essa experiência de gestão, entendeu? Falou tudo. Então não é apenas você, eu vou fazer um curso de Power BI e vou sair fazendo BI. Não é isso, entendeu? Não é isso. É muito mais que isso. É o que você vai fazer com aquela informação. Por quê? Quando você está implantando o BI numa empresa, como é o nosso caso, né, Thiago, da Consul BI aí, né? Vamos implantar lá determinado gráfico. Tá, mas como é que eu interpreto esse gráfico? Sim. Entendeu? Tá, o que eu vou fazer com isso aí agora? O que eu vou fazer com esse painel de informação agora? Então, assim, isso é um diferencial nosso também, né, Thiago? É um diferencial nosso porque, você sabe qual indicador que você quer monitorar. Vamos validar esse indicador. Como é que valida ele?
quem vai ser responsável de apontamento desse indicador, como vai ser lançado e como vai ser interpretado, entendeu? Porque não adianta você colocar indicador lá, um dashboard que é bonito, um gráfico, se a empresa ela não consegue interpretar aquilo, certo? Não adianta, por isso que eu sempre falo, foi um casamento perfeito, o conhecimento da gestão com a ferramenta do BI. Porque não adianta você simplesmente chegar, empurrar um BI para a empresa e não era aquela realidade da empresa. Você, né, o Reginaldo tem um baita conhecimento ali na parte de BI e muitas empresas pecam nesse sentido, contrata uma empresa especialista em BI, só que não tem o know-how do cara de gestão, entendeu? Experiência do mercado, né? Inclusive até tu tem esse diferencial que você tem engenharia de formação, né, Reginaldo? Engenharia de produção, você tem uma visão já de gestão bem avançada para implantar, como você implantou em outras empresas, ajudou bastante, né? Isso auxilia, entendeu? Sim, com certeza. Até porque a engenharia de produção, acho que isso foi o bom do nosso trabalho em conjunto, né? Engenharia de produção casou com engenharia civil aqui, né? Nossa informação, né? A engenharia de produção te dá uma visão geral de tudo. Na verdade, você não é especialista em nada, né, na engenharia de produção, mas você tem uma visão geral de tudo, diferente da engenharia civil. Você é especialista na área de civil, né? Então, acho que esse foi um diferencial bastante grande que nos deu condições de atuar no mercado aí em qualquer área hoje para a implantação do Power BI. É um dos nossos diferenciais que as empresas nível Brasil procura a gente, não procura para implantar a ferramenta Power BI. Além disso, eles procuram uma empresa que tem um conhecimento de gestão de obras, essa expertise em implantar indicadores de desempenho, saber implantar, conciliado com uma ferramenta, entendeu? Daí você consegue uma assessoria mais assertiva, você consegue um resultado mais assertivo na hora da implantação. Porque daí vai ter os dois, a balança e equilíbrio é um casamento perfeito que você tem a parte de análise de indicadores, gestão e a ferramenta. Como eu comentei ali anteriormente, aquela questão de cultura. As empresas, elas acabam investindo esforços e dinheiro em ferramenta, pagando sistemas robustos, investindo em ferramenta, mas não tem aquela cultura de gestão, não treinou a equipe, não fez o processo de implantação de indicadores. Cara, eu não dou ali 3 meses, né, Reginaldo? Ele troca de sistema. É impressionante. E volta para o Excel novamente. Vai chegar até determinado ponto ali, né? Daquele ponto em diante não vai mais conseguir caminhar sozinho. Né? Então... E outro detalhe, assim, vamos dizer, uma empresa vai procurar a gente para fazer essa implantação, uma construtora, uma empresa. E, assim, precisa ter o conhecimento, a expertise do Power BI. Mesmo sendo uma ferramenta gratuita da Microsoft, tem que ter um profissional com know-how de implantação, porque não é tão simples assim, né, Reginaldo? O gráfico fica bonito, mas não é... Fica lindo, mas não é tão simples assim implantar. Sim, tem toda uma parte, igual eu falei, né? Existe a coleta de dados, a coleta de dados, né? Aí o tratamento dos dados, o armazenamento dos dados, e aí sim, então, você gerar esse painel, né? Mas, além de tudo isso aí, o que engloba é a segurança de dados, né? Que isso a Microsoft pega muito forte em cima disso aí. Então, também você não pode ir lá implantar o BI, orientar talvez de uma forma até errada, né? O compartilhamento de informação, daqui a pouco vaza a informação da empresa e aí complica, né? Então, a segurança dos dados é muito importante hoje na lei, né? Até ainda mais hoje com as leis da LGPD, né? Então, o pessoal está bastante seguro e e pegando bastante pesado o pessoal da Microsoft referente a essa parte de segurança. Porque principalmente a parte de compartilhamento de link, né? Hoje tem a opção de compartilhamento de link, mas tem que tomar muito cuidado. Por isso que é legal a versão paga, que ela te restringe, né? O compartilhamento do link, entendeu? Sim, o que a Microsoft, sim, tem ali tem uma possibilidade de você compartilhar link público, que não é recomendado, porque qualquer pessoa que tenha acesso àquele link vai ter acesso aos dados da tua empresa, né? O que a Microsoft recomenda é sempre você comprar licenças e aí sim você fazer o compartilhamento de informações dentro dessas licenças. Essa é a maneira mais correta devido à segurança, né? Só para o pessoal entender, assim, mas como é que o cliente ele vai ter acesso à informação? No nosso caso, quando a gente implanta em nossas obras, né? Quando eu gerencio, a gente estrutura o processo de planejamento e envolve o processo de controle. De uma forma proativa, o pessoal lá na obra está lançando as informações e colocamos nossa base de dados. Hoje a gente utiliza o Excel mesmo, atende a nossa necessidade. Ok, a gente vai atualizar o BI, vai extrair essa informação. O cliente ele recebe essa informação em tempo real, no entanto, através de um link. Esse link compartilhado, ele tem a opção de gerar login e senha, porque
se um outro cliente, uma outra empresa tiver acesso a esse link, se não tiver protegido, ele vai ter acesso à informação. Sim, com certeza. Entendeu? Então, isso tem que tomar bastante cuidado. É o sigilo da informação, né? É bastante importante isso, né? Reginaldo, eu acho que, não sei se a gente tem mais alguma coisa para falar do BI, que a gente falou, falamos bastante o suficiente. Só para encerrar o nosso bate-papo aqui, salientar a importância de forma crescente a necessidade das empresas analisar os dados, a inteligência do negócio, né? Cada vez mais crescente, cada vez mais importante hoje, tanto que o Sul Região, a maioria das empresas já estão migrando para essa tecnologia da Microsoft ou entre outras, por questões de tomada de decisão, entendeu? Hoje é um caminho sem volta, né, Reginaldo? Hoje análise de dados, principalmente inteligência de negócio, é um caminho sem volta. É um diferencial da empresa. Para quem não tem, é importante implantar. A gente implantou na nossa empresa Solucione. Hoje a gente tem ganho significativo no nosso processo de gestão através da ferramenta Power BI, que é um grande diferencial. A gente tem essa informação, além disso, o cliente também tem. E todos, de uma forma conjunta, conseguem um melhor desempenho para a obra. E é um caminho sem volta, sem dúvida. A gente pode colocar duas empresas do mesmo tamanho, do mesmo ramo de atividade, né? E fazer o comparativo. Uma que está usando já análise de dados e análise com previsões já também, tá? E essa que não usa. Essa que está fazendo análise de dados vai sair na frente do concorrente. Por quê? Porque ela já está visualizando lá na frente o que o teu cliente quer, o que o teu cliente está fazendo. Então, essa é a análise de dados. Essa é a função da análise de dados, te dá esse norte, entendeu? Que te dá essa visão de gestão. E com certeza a gente sempre fala para as empresas, é um divisor de águas. O que eles tinham antes de análise, o que eles têm agora com essa ferramenta. Sem dúvida é um divisor de águas. Com certeza a gente sai feliz com esse bate-papo nosso hoje, difundindo essa informação para quem não conhece a ferramenta Power BI. Vai ter nos nossos canais, principalmente tem no nosso canal do YouTube também informações do Power BI, tem cases também. E a gente tem nossos contatos. Quem quiser até fazer implantação, conhecer mais a ferramenta Power BI, contacta o Reginaldo, contacta a gente também da Constru BI. E vocês vão verificar que é um divisor de águas, sem dúvida. Isso, é isso aí, Thiago. Reginaldo, eu agradeço também a parceria. Obrigado aí pela parceria. A gente está aí. Obrigado pelo bate-papo. Tamo junto. Pessoal, forte abraço. Muito obrigado. E fica atento aí nos trechos e o próximo episódio logo já está rodando aí. Abraço a todos.